Graças e paz, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, bom dia. Deus abençoe a vida dos irmãos aqui. Você que está assistindo em casa também, que o Senhor esteja falando ao teu coração nesta manhã, te abençoando com a presença dEle, com a vontade dEle, né? Esses dias difíceis que estamos vivendo, mas o Senhor está no controle, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E é por isso que nós acalmamos nosso coração, nos aquietamos e dizemos: Deus, o Senhor está no comando. O Senhor está no comando. Amém? Vamos elevar uma palavra de oração ao Pai essa manhã, para nós continuarmos esse momento de adoração congregacional, né? Esse momento de reunião da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça por mais este dia, te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, meu Deus, porque reconhecemos que a vida vem de Ti, que é o Senhor que sustenta, que é o Senhor que deu, e nós dependemos e devemos tudo ao Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por o Senhor nos escolher, para nós estarmos aqui, para nós estarmos ouvindo a Tua voz e buscando a Tua presença, Pai. É o que nós precisamos e nós queremos. O Senhor é importantíssimo na nossa vida. O Senhor é o alvo dos nossos dias, do nosso respirar, do nosso pensar. Senhor, o Senhor é o tudo que nós precisamos. Nós queremos aqui nesta manhã deixar as nossas almas, a nossa vida, o nosso coração, nossa mente na tua disposição. Precisamos ouvir o Teu querer. Fala conosco, derrama da Tua vontade sobre as nossas vidas, derrama o Teu querer sobre nós, meu Pai. Nós precisamos do Senhor e buscamos a Ti, Pai, porque entendemos que o Senhor merece adoração, o Senhor merece o louvor. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus gracioso, grandioso, santo, rico e agradável, ao qual nós nos rendemos e entendemos que o Teu amor por nós foi manifesto em Cristo Jesus naquela cruz, Pai. E nós te agradecemos por isso, de todo o nosso coração. Muito obrigado pela vida, pelo sofrimento, pelo sangue de Jesus que escorreu por nossa causa e culpa, Deus. Nós nos dedicamos aqui a Ti, dedicamos tudo que somos e temos e fazemos ao Senhor. Dedicamos este momento único e exclusivamente ao Senhor. O Senhor é o nosso alvo aqui. A nossa mente se volta única e exclusivamente para o Senhor. Sê conosco aqui, meu Pai. Recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas, recebe os nossos cânticos, recebe, Senhor, meu Deus, o que nós temos a Te entregar nesta manhã. Um coração quebrantado, Senhor, nós Te entregamos. E a expectativa, nossas expectativas, nossos sonhos, planos e desejos, colocamos tudo na Tua vontade, colocamos tudo nas Tuas mãos. Esperando, Senhor, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se manifeste em nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Amém e amém. Convido os irmãos, vamos abrir a sua Bíblia lá no Salmo 119. Aqui já virou retórica, né? Eu falar que esse Salmo fala das Escrituras. Que ele fala da Bíblia, que fala do relacionamento de quem escreveu, né, do autor, com Deus através da sua palavra, e o quanto ele precisa da sua palavra, e o quanto essa palavra é importante na vida dele. Assim eu quero que os irmãos também se coloquem no lugar do escritor, na verdade, para que a gente também possa participar deste impacto, desse desejo que ele tem por conhecer essa palavra de Deus, esta Bíblia maravilhosa que nós temos em mãos. Salmo 119, do verso 105, nós vamos ler até o 112. Amém? Salmo 119, 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram laços, contudo não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo a alegria do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os Teus estatutos para sempre, até ao fim. Amém?
essa expectativa do escritor com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus, que ele busca tanto ouvir, que ele busca entender, que ele busca cumprir, é essa expectativa que eu quero que os irmãos entendam. Assim, ele quer, ele deseja, ele tem vontade de obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, de cumprir a vontade de Deus, de viver para Deus, né? No contexto todo geral é isso, a vida dedicada a Deus. E que nós entendamos isso, que a nossa vida dedicada a Deus, ou a nossa vida hoje, para Cristo, ela tem que ser assim, uma vida que busca conhecer a Deus, uma vida que busca conhecer a vontade de Deus para obedecê-la, porque é o que nos sobrou hoje. Nós somos servos daqueles que querem obedecer ao Senhor para a glória do nome de Jesus, para a honra do nome do nosso Deus, e porque nós sabemos que é o melhor, né? Que é o melhor para as nossas vidas. Amém? Oh Deus. Deus nos ajude, Deus nos ajude. Eu vou convidar aqui o irmão Viana, a Olga, a Vilma, vamos louvar ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus nesta manhã. Eu não sei como é que você acordou, como está o seu coração e suas expectativas. Eu confesso que quando eu venho aqui, mesmo estando muito inquieto, eu começo a descansar e falar, Deus, é com o Senhor, tem coisa que não está no meu controle, eu sei, entendo isso. Na verdade, há muito tempo atrás eu tive um sonho. Estou contando um sonho, tá? É sonho. Mas esse sonho para mim foi muito significativo. Eu estava há muito tempo mesmo, foi logo no começo da fé. Eu estava preso numa teia de aranha. Preso numa teia de aranha, realmente, e não tinha como me envolver, como escapar. E eu vi a aranha vindo. Só que eu, pequenininho como uma mosca, e uma aranha gigantesca, né? Não, uma aranhinha, uma aranhona. E ela vinha para cima de mim e eu sabia qual era o resultado, tá? Aí eu falei, e agora? Que eu peço socorro? Eu vou pedir socorro para minha mãe. Eu tentei gritar a minha mãe. Mãe, e não saía a voz, não saía a voz, não saía a voz. E eu tentando, tinha um desespero, sabe? Eu precisava gritar, eu precisava chamar alguém, queria chamar minha mãe, queria chamar meu pai, não conseguia. Mas aí caiu a ficha, eles não poderiam me ajudar. O único que podia me ajudar naquela situação era Jesus. Foi quando eu consegui abrir a boca e falar, Jesus, socorro. Aí se resolveu o problema. Isso tem sido muito significativo na minha vida, por isso que eu disse que eu estou contando como um sonho, mas é muito significativo na minha vida, que o único que pode resolver os meus problemas, as minhas questões e tudo o que eu estou sofrendo ou que eu estou passando, é Jesus. Não adianta ter expectativa em outro. Não adianta. Mas Jesus te ama, Jesus me ama e a gente sabe que Ele está no controle e Ele é bom. E Ele quer o melhor para nós. Por isso nós o adoramos, nós o louvamos, nós o honramos e glorificamos. Vamos cantar o hino de número 160, do cantor cristão. Hino do cantor cristão, número 160, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé
cremos piamente nisso, ó Deus. Cremos nisso, Senhor. Os reis da terra te contemplarão, ó Deus, e se prostrarão diante de ti. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Como diz tua palavra, reina hoje. Como diz tua palavra, reina hoje. Da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Como diz tua palavra, reina hoje. Como diz tua palavra, reina hoje. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Entre nós, Senhor. Amém. Te glorificamos, a Deus. Amém, Pai. Perto quer estar, ó Deus, de ti, Senhor, ouvir tua voz. Número. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor Jesus, e realmente rendemos as nossas vidas aos teus pés. Opera o teu querer em nós, Senhor. Somos obras das tuas mãos e somente o Senhor pode nos consertar e ajudar. Em nome de Jesus, Pai Deus, te agradecemos. Glória a Deus. Agora de novo, né? Vou chamar aqui o irmão Israel, ele que vai estar ministrando a palavra essa manhã. Vamos orar por ele. Pai Deus, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. Nós queremos realmente estar escravizados por ela, estar apoiados totalmente nela, Senhor, meu Deus, para o nosso relacionamento contigo. Por isso nos ajuda aqui nesta manhã, meu Deus. Fala aos nossos corações, fala conosco. Nós carecemos do Senhor, Deus. Carecemos de ti. Então, única e somente, meu Pai. Tudo aqui no mundo falha, as pessoas falham, nossa esposa falha, os maridos falham, os filhos falham. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor não falha. Nós cremos que o Senhor tem um bom propósito para nossas vidas. É por isso que nós te amamos. E viemos aqui, Senhor, meu Deus, te agradecer primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. E viemos aqui agradecer por o Senhor ser um Deus tão bom, tão maravilhoso, que nos tem abençoado de uma forma tão grandiosa. Te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração e queremos aqui render louvores a Ti, realmente, te adorar nesse momento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Me usa aqui para falar com o Teu povo, me usa para trazer a Tua verdade. Que ela seja realmente o alicerce das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu já vou pedir para algum socorro, Olga, me dá 1 quilo d'água, que está quente. Ah, tá bom, obrigado. Obrigado, Léo.
Amém? Esquecendo alguma coisa. Está aqui. Primeiramente, a ênfase que eu quero dar é única, somente, total e completamente à pessoa do Senhor Jesus, tá? De tudo que eu vou falar aqui, eu vou cometer minhas gafes, os meus erros de sempre, né? Eu vou errar texto, vou citar texto errado. Isso já virou, né? Já nem... Quando eu pego as pregações lá em casa, irmão, quando eu faço aqui, e sei que está gravado, eu pego e assisto. Assisto 1, 2, 3 vezes, eu falo, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça? Porque a gente erra, irmãos. E eu estava lendo lá em Tiago, né? Quem não errar em palavras, esse tal homem é perfeito já, né? Pode se controlar o seu corpo todo. Mas eu ainda por enquanto estou na caminhada. Erro muita coisa, erro muito. Mas por graça, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, sempre. Jesus é o foco, tá certo? Eu coloquei ali, o que é realmente necessário para a vida do ser humano. O que realmente importa nessa nossa vida? Eu tenho aqui, já dei a resposta, já falei, é as mesmas coisas de sempre, eu repito. E os irmãos tenham misericórdia comigo, porque eu sou uma fonte de repetição, não tem novidade no que eu estou falando. Eu não tenho uma mensagem nova e também não tenho a pretensão nenhuma de trazer mensagem nova para a igreja. Me perdoe. A única mensagem que eu quero aqui deixar claro é que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Esse é o meu papo. Tudo que minhas conversas aqui estão baseadas nisso, vão estar rodeando nessa questão, tá certo? Quando eu falar da nossa vida, da nossa disposição, do que nós somos, do que nós éramos, do que nós seremos, tudo isso tem a ver com Jesus. Nós éramos sem Cristo, candidatos ao inferno. Em Cristo nós vamos para o céu, não porque nós alguma coisa, mas porque Cristo tudo. Porque é nele, por Ele e por meio dele que são todas as coisas. Então, glórias, pois, a Ele, Jesus Cristo. Tá? Mas então, a questão é o que realmente é necessário para a vida do ser humano? O que é realmente necessário para a tua vida? O que realmente dá sentido à vida do ser humano? O que realmente é isso que move a gente a acordar todo dia, andar para lá e para cá, fazer o bem e querer ser bênção na vida das pessoas? O que nos move, né? Eu coloquei um texto bem grande ali, mas eu quero só enfatizar o verso 6 mesmo, né? Que nós vamos ficar nisso ali. Tomé que vai perguntar, Jesus está falando que ele vai para o Pai, tá? Que depois eles vão também, mas que ele sabe o caminho. E aí Tomé pergunta, Senhor, qual que é o caminho? Para onde? Como é que... Cadê o caminho? Como é que é esse caminho? Como é que nós fazemos? Né? E aí Jesus vai responder para Tomé, puxa vida, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém, aqui exclui toda a religião, vamos dizer assim, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tá certo? Por mim não, por Jesus, tá? É Jesus quem está falando. Mas entenda isso. Quando eu falei uma vez aqui, eu preguei há muito tempo atrás uma mensagem, eu dizia assim, da exclusividade do cristianismo. Não existe outro Salvador. Não existe um complemento à salvação. Jesus é o único e é o suficiente Salvador. Se algumas pessoas não creem, eu sinto muito por elas. O destino está traçado. É ficar afastado eternamente de Deus, o que é inferno. Ficar afastado eternamente de Deus é inferno. É ficar afastado eternamente da bondade, da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Tá certo? Então, imagine um lugar onde não tem nada disso. Onde está derramada a ira de Deus. Então, não é um bom lugar. Então, nós que não somos muito bobinhos, somos inteligentíssimos. Para a sociedade, não. Mas para Deus e diante da palavra nós somos. E por uma questão lógica nós somos. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é a pessoa que a Bíblia declara que Ele é. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E é o que nós precisamos. Nós precisamos conhecer esse Jesus maravilhoso, não apenas um entendimento intelectual. Mas é por meio do entendimento intelectual que a nossa fé vai ser depositada nas verdades que nós conhecemos. Tá? Então assim...
Conhecimento salva? Não. Mas o conhecimento da Bíblia, o conhecimento das doutrinas bíblicas, do que a Bíblia diz, principalmente a respeito da pessoa de Jesus, é o que nos leva à salvação. Nós confiamos no Salvador que a Bíblia declara. Tem pessoas que nem creem que existiu um Jesus, tá? Que esse Jesus, eles dizem que esse Jesus daqui é ficção, é história, é invenção, tá? De alguém querendo ganhar dinheiro. Eu digo para você que, na minha experiência, aqui, tá? É uma questão que a gente tem que entender, que a experiência pessoal com Deus é experiência pessoal com Deus, não é o básico, a gente conta como experiência. Na minha experiência, Jesus tem feito um efeito fantástico e maravilhoso, tá? Eu vejo isso quando eu olho para minha família, eu vejo isso quando eu olho para a igreja, eu vejo isso quando eu olho ao meu redor, tá? Então, a gente tem essa graça de conhecer este Cristo maravilhoso, e isso para nós não tem tamanho, não tem como ser pago. Não tem como a gente dizer a Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo o suficiente. Se a gente ficasse agradecendo o resto da nossa vida, ainda ia ser o quê? Ínfimo diante desse ato maravilhoso. Deus, o Pai, realmente para a cabeça da maioria das pessoas, isso é um absurdo. Eu estou falando rápido, deixa eu acalmar aqui. Mas falar que Deus, o Criador dos céus e da terra, um dia mandou o seu Filho único, o único Filho de Deus, Ele mandou a essa terra, e esse Filho foi bom, só fez o bem, abençoou, curou pessoas, ensinou o caminho para Deus, ensinou sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, e Ele foi acusado de uma forma ridícula. Não só acusado, mas foi sentenciado à morte de uma forma brutal. E que essa morte não foi porque ele é alguma coisa, mas porque nós erramos o alvo, porque nós pecamos, porque nós nos distanciamos. Falar isso para o mundo é loucura. Mas este é o poder, diz Paulo, né? É o poder de Deus para a salvação, é o Evangelho. É Cristo fazendo tudo por quem não podia fazer nada, por mim. Então nós agradecemos a Deus de todo o nosso coração por isso, mas o que realmente importa, né? Vamos aqui. Ei, Viana. Opa, andou. O Viana nem está ali. Introdução, o que realmente o ser humano precisa? Do ar? Nós precisamos do ar. E eu digo assim, irmão, se Deus não me dá o ar, e pior, se Deus não me dá força para respirar, e se Deus não me dá saúde para que os meus pulmões respirem, e se Deus não dá ânimo para que eu possa viver, sem ar, acabou. Precisamos de ar? Precisamos, claro que precisamos de ar. Precisamos de comida? Bom, o tamanho já diz tudo. Eu sou bom de garfo, gosto, mas hoje já estou sendo proibido de tudo, praticamente. O tempo já vai passando e o nosso corpo vai dizendo assim, ó, tem algumas coisas estragando e algumas coisas estão limitadas. Porque a gente está vivendo, irmãos. Não é porque isso, você exagerou nisso. Exagerei. Mas entenda, o nosso corpo está se desfazendo. E a gente precisa da alimentação todo dia. Todo dia. No mínimo duas refeições por dia, né? A gente almoça, janta, aí entre uma janta e outra, uma alimentação e outra, a gente faz um lanche. Mas a gente precisa de comida. Então, é importante, é necessário para a vida do ser humano, tanto o ar como a comida, e ali a água. Na verdade, agora eu não vou lembrar quanto, mas dizem que o nosso corpo, grande parte dele é feito de água. Então, assim, a gente precisa de água para se hidratar, e eu gosto muito de quando a Bíblia vai falar que nós fomos feitos do pó da terra, que na verdade é terra, nós fomos feitos do pó. Então, nós temos que tomar água para manter essa, como é que diz? Flexibilidade. Tá, eu penso assim, né? 70% do corpo humano, então, é água. Então, é bastante água. E nós precisamos de água? Precisamos. Muito. Tá certo? Essas coisas nós precisamos? Sim. São necessárias? São. E elas todas são relativas à nossa vida. A isso que nós fazemos, ao nosso cotidiano. Para de comer para você ver. Para de respirar, então. Entendeu? Ou então para ali de tomar água. Para de tomar água vai demorar um pouquinho mais, mas provavelmente vai estragar o organismo. Então essas coisas são necessárias.
O que realmente nós precisamos como seres humanos? Precisamos de conhecimento? Desde que a gente nasceu, começou a respirar, a gente está recebendo informação. É óbvio que enquanto bebê, até a fase dos 7 anos, a gente não entende muito bem as coisas. Depois de um tempo, a gente começa a entender melhor. E todo o conhecimento que a gente vai recebendo vai fazendo parte da nossa vida, das nossas ações, da forma como a gente reage ou age. Aqui, como cristão, nós nascemos de novo, somos bebês ainda, nós temos que receber esse conhecimento da palavra de Deus, tá? Mas o conhecimento é necessário? Sim. É importante? É. Tá? Até hoje a gente conversa com as crianças e fala assim, você tem que estudar. Por que você tem que estudar? Você tem que estudar para ter uma vida melhor, ou para poder batalhar por uma vida melhor, de igualdade com aqueles que já estudaram, ou aqueles que estão estudando. Porque é necessário, infelizmente, e felizmente, né, no nosso mundo, existe graus, né, graus de informação e graus de necessidade dentro de todo o trabalho que se for realizar. Tá certo? Então, é necessário estudar. A ciência é necessária? É. A ciência é boa? E agora? Eu acho que seja. Na verdade, eu estava pensando aqui, principalmente nas pessoas que o rim parou de funcionar, como o caso do meu pai. Mas se não existe a hemodiálise, e aí você vai lá, tem uma máquina que fica acoplada neles, aquele monte de fio, e o sangue vai entrando, vai saindo, vai entrando. Se não tem a ciência para e o conhecimento para chegar a gerar aquela máquina, entenda, sendo tratado, isso, sendo limpo, né? Sendo tratado, disse a Léo ali. Tá certo? Então, as pessoas com problema de rim morreriam. E essa máquina, por causa da ciência e do conhecimento, ela dá mais um tempo de vida para essas pessoas. Meu pai estava comentando que tem gente lá que está há 10 anos fazendo aquele... Então, ela teria morrido há 10 anos se não tivesse a máquina. Então, a ciência é boa? Eu entendo que ela seja. É óbvio que ela também tem o seu lado, tem as pessoas ruins em todos os lugares, irmãos. No nosso meio, não adianta dizer que no meio dos religiosos e dos evangélicos, todo mundo é bonzinho, que é mentira. Tá? Mas no meio dos cientistas, tem os cientistas maldosos? Tem, infelizmente tem aqueles que são descrentes? Tem. Se todos eles crescem em Deus, seria melhor? Seria muito melhor, porque trabalhariam para Deus, trabalhariam em prol das pessoas. Infelizmente, a nossa sociedade cria uma coisa que favorece, né, os egocêntricos, os loucos também. Mas vamos lá. Tá, então a ciência é algo necessário, é algo importante, é algo bom. E a tecnologia? Falava-se algum tempo atrás, né, das meninas aí, principalmente das meninas, né? E agora, né, com as lavadoras de roupa, né? Ficou mais fácil, né? Ficou, claro que ficou. Ficou. Então, a tecnologia, ela tem dado algumas facilidades para a gente. Olha aí, nós estamos conectados o tempo todo aí, está todo mundo com seu celularzinho ligado. Se tiver um problema lá em casa, daqui a 2 segundos você está sabendo, não é? Então, a tecnologia ela avançou de uma forma fantástica, principalmente nos últimos 50, 80 anos, 100 anos agora. Nós saímos praticamente de zero e hoje somos os monstros tecnológicos que somos. É óbvio que tem gente que não consegue mais ver isso. E eu, cada vez mais, eu queria ir para longe, queria ir lá para o sítio, tá? Eu queria ficar sem televisão, sem luz. Queria. Não resolve o problema, não é esse que não estou dizendo que resolve. Resolveria o meu problema descansar um pouco a minha cabeça, porque a gente fica conectado praticamente o tempo todo. Isso também não é muito bom. Mas a tecnologia veio para ajudar? Sim. Tem muita coisa aí que ela está nos ajudando. É óbvio que cada um tem que saber usá-la. Isso é relativo, todo este movimento, conhecimento, ciência e a tecnologia tem a ver com a verdade, tá? Com verdades da nossa vida aqui. Estou falando da verdade deste mundo, do nosso mundo, tá? O que realmente o ser humano precisa? Bens materiais? Você acha que é diferente você ser um Bill Gates da vida e ser um catador de latinha? É diferente o grau? A facilidade, a comodidade, sim, é diferente. Não torna um melhor que o outro perante Deus, tá? Vamos entender bem isso, tá certo? Mas os bens materiais, então, algumas pessoas até têm os bens materiais como tudo dessa vida, que vão se frustrar. O status, a fama. Por isso que eu disse, o nosso sistema, o nosso mundo criou um mundo onde a gente vê estrelas, né? Pessoas como estrelas, como a gente diz isso?
Os famosos, né? Quem pega aquela revista Caras lá, chega, faz vontade de vomitar. Não por causa das pessoas, mas por causa do glamour que é colocado ali sobre pessoas com poder financeiro. Tá certo? Sim, a importância que eles dão para o poder financeiro, exatamente. Então, mas o nosso mundo, ele é criado baseado na vista, né? Naquilo que você vê, você cobiça, entenda. Mas entenda, status e fama é uma coisa que algumas pessoas querem, procuram e acham que isso é o alvo da vida delas. Até conseguirem, daí se frustram, entram em depressão e alguns se suicidam. Tá, eu estou falando casos eu me envolvi bastante, há muito tempo atrás, com o ritmo rock. Eu gostava muito de ouvir, andava com o pessoal. E a gente viu que algumas pessoas desse meio, quando alcançavam a fama, acabavam se destruindo. Que a vida da maioria das bandas que a gente via era fazer o show, beber, se drogar e... Sexo, droga e rock and roll, é isso. Resume bem. Tá? Então... é esse o alvo da vida do ser humano? É isso realmente que o ser humano precisa? São essas coisas? Satisfação. O problema é quando essa busca por satisfação está divorciada de Deus. Então ela fica egocêntrica. Ela é eu e eu de novo. E não importa o que eu vou fazer, se vai me satisfazer ou se vai ofender outra pessoa. Não importa se vai ofender outra pessoa, se vai desqualificar, se vai judiar de alguém. Então, essa busca por satisfação, e a gente, como eu disse, a gente num período globalizado, um período que a informação chega muito fácil, a gente sabe de casos aí horríveis, né, que as pessoas, acho que 2 anos atrás, estou lembrando aqui, uma moça, ela ficou 21 anos encarcerada. Agora eu não lembro se era um parente dela, não vou citar quem que era porque eu não lembro. Mas ela ficou 21 anos presa no porão da casa. E a pessoa ali era o pai? Pois é, aí, então, eu não queria falar que era o pai porque eu fiquei na dúvida. A Léo está falando que foi o pai dela. 21 anos. A pessoa cresceu praticamente lá e era a mulher do pai. Que mundo é esse? Perdão, mas... entenda, a gente está inventando muitas coisas aqui neste mundo, ao ponto da afronta a Deus estar caminhando para o insuportável. Isso é relativo ao caminho, tá? Então nós temos uma necessidade. O ser humano busca essas coisas para a sua satisfação pessoal. Todas essas coisas têm o seu valor. Não estou dizendo que não. Tudo com medida, por isso que eu disse. Se os nossos cientistas todos fossem cristãos, ou que eles crescem em Deus realmente, poxa vida, eles iam produzir coisas fantásticas. Creio piamente. Eles já produzem porque o homem é inteligente? Sim. Mas imagine se tem Deus no negócio. Puxa, ia ser uma coisa fantástica. O nosso mundo ia ser um lugar muito fantástico. Mas, infelizmente, o pecado destroçou a gente. É isso que nós temos que entender. O pecado fez um estrago na natureza humana que a gente não consegue calcular, mas nos afastou totalmente, completamente, absolutamente de Deus, que é a fonte de toda bondade, amor, graça. Entende? A gente quando ama, a gente quando faz alguma bondade, a gente quando ajuda alguém, nós só estamos refletindo aquilo que vem do nosso Criador. Isso era para ser uma coisa muito normal e natural nossa. Por que não é? Por causa do pecado da natureza humana, que destroçou a imagem de Deus em nós. Essa imagem é restaurada somente em Cristo Jesus. Tá ok? Mas essas coisas, todas essas coisas, se referem a elementos passageiros da vida humana. Tudo é para este período. Todo homem vai morrer? Sim. Das pessoas que eu conheci até, já está me assustando um pouquinho, mas as pessoas que foram minhas amigas há 40 anos, 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, alguns já estão morrendo, já morreram. Alguns já estão indo. Principalmente a gente que trabalha num lugar muito grande, como é o antigo Iapar lá, né? A gente vê muitas pessoas morrendo. E tipo assim, parece que não tem ninguém que vai escapar não, hein? Eu tô com essa impressão, assim, muito firme.
Todos nós estamos para o mesmo caminho. Todos nós. Como eu disse, eu já fui jovem, já joguei bola, e jogava bem. Já fiz muita coisa, corria. Eu vinha do Sesc aqui correndo, esse dia eu estava lembrando, né? Eu vinha do Sesc lá do aeroporto, até ir na minha casa correndo. Vai fazer isso hoje? Daqui em casa não vou. Mas entenda, o organismo, porque o corpo está se desfazendo, existem algumas coisas que estão nos limitando. O tempo está nos limitando. A lei da entropia, segundo a lei da entropia, está agindo sobre nós. As coisas estão se desgastando. A nossa energia está se desgastando, está se acabando. O nosso corpo está se enfraquecendo. Nós estamos indo num caminho de degradação. Tá certo? Então, para todo ser humano, isso vai acontecer. São os elementos passageiros dessa vida. O fato de eu estar respirando essa manhã é um ato da misericórdia divina. Deus não me deve nada. Eu devo tudo a Ele. O Sproul falou isso. Eu gostei demais desse pensamento. Num determinado dia da nossa vida, num determinado dia, 11/7 de 1967, minha mãe me teve. Viemos à vida pela união marital de um homem e uma mulher, e ninguém pode mudar isso. Foi a concepção, tá? Hoje estamos vivendo, respirando e sonhando. Nós estamos tudo aqui, ó, né? Você tem planos, você tem vontade, você tem desejos, você tem expectativas ainda aqui na sua vida. Mas sabemos que isso vai ter um fim, tá? Nós não depositamos a nossa fé na nossa fé, nós depositamos a nossa fé em Deus. Nós dependemos de Deus. Nós entendemos que Ele pode. A gente tem sonhos e planos, e esses sonhos e planos serão realizados de acordo com a vontade de Deus. Tudo que fazemos tem sentido para essa vida, esse corpo, esse momento de nossa história. Tá certo? Aquele homem lá que teve uma colheita grande, o armazém que ele tinha para guardar já não dava. Ele pegou, fez outro para colocar mais uma parte daquilo e falou, agora, estou na boa, estou interpretando de acordo com Israel o texto, tá? E aí ele diz assim, olha, minha alma, agora dorme, folga, fica tranquilo, estou na boa, olha aqui quanta coisa que eu tenho, olha que beleza, agora vou viver 452 mil anos, tranquilo, não vai me faltar nada. E o que diz a voz de Deus? Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Deus vai aceitar o seu dinheiro? A sua notoriedade? Seu fato de ser muito famoso? É isso que vai impressionar Deus? Entende? Não, irmãos. O que impressiona Deus é o ser de joelho na presença dEle. O que me impressiona também é isso. Eu, na presença de Deus, de joelhos. Então, tudo que nós fazemos tem sentido para essa vida, mas tudo vai passar. Tudo que fizermos será útil no momento da nossa história, mas passará. Seja o bem, seja o mal, tudo vai passar. Todo o mal que sofremos perde sentido após o fim dessa vida. E hoje já deveria, né? Falaram mal de mim, e daí? Estão perdendo tempo. Se quiserem, conversa comigo que eu sei uns negócios bem complicados. Bem pior ainda. Todo o mal que fizermos vai ser esquecido também. Tudo isso aqui vai passar. Nossa vida está passando e nós estamos passando com ela. Então, o que realmente vale a pena nesta vida? O que realmente importa nesta vida? O que realmente nos importa? O que realmente vale a pena viver? O que é aquele negócio que a gente... Vou ter o foco nisso, agora eu vou. O que realmente vale a pena? Eu digo que é o nosso relacionamento com Deus. Este momento aqui vale a pena. Esse momento tem efeito na sua, na minha vida, na nossa vida. Porque, enquanto eu estava cantando ali, eu fiquei olhando assim, estava olhando para os céus e, ai meu Deus. Sabe o que é? Assim, você imagina que Deus está te olhando? Você consegue pensar nisso? Assim, Deus está olhando para a igreja, não só para a igreja, tá? Estou dizendo para a gente aqui que está reunido. E que a gente está dedicando tempo para Ele. E Ele está dedicando tempo para nós. Que absurdo! Com tanta coisa para fazer, que Deus tem para fazer, Ele está dedicando tempo para nos ver aqui, para receber a nossa adoração, para receber o nosso amor. Gente do céu, eu não sei como é que isso cai em você, mas para mim
Gente, o que é importante é que nós conheçamos este Deus que procurou relacionamento com nós, não é nós que procuramos com Ele. Nós respondemos a este chamado, nós estamos caminhando para Deus porque Cristo já veio e o Espírito Santo tem nos convencido. Oh, meu Deus! O que realmente importa para nós, o que vai importar principalmente depois do fim desta vida, é o relacionamento que nós tivemos com Deus, o que nós fizemos para Ele, como nós andamos neste mundo, como nós nos relacionamento com as outras pessoas, porque Deus nos ama e ama as pessoas que estão à nossa volta, sejam boas ou más. Isso tem significado. Porque nós não fazemos porque somos bons, nós fazemos porque Deus nos ama, e nós respondemos ao amor dEle, amando a Ele, amando as pessoas à nossa volta, e ajudando aqueles que precisam, da forma que a gente puder. Entende? Não é sacrifício, não estou me sacrificando, não estou sendo bonzinho para Deus me aceitar. Deus me aceita como eu sou, por isso eu quero ser melhor. Entende? A gente vai entender um pouquinho melhor graça, quando a gente começar a entender isso, que nós respondemos ao amor de Deus. Deus já fez tudo por nós. Isso é o que permanecerá na eternidade. O que terá significado depois da nossa partida deste mundo é o que nós fizemos aqui, mas é o nosso relacionamento com Deus. O que nós fizemos para agradar a Deus. O que nós fizemos em gratidão ao que Deus já fez por nós. Nós não fazemos para, nós fazemos por. Porque Deus deu Cristo para nós. Já deu, não vai ter outro sacrifício, não vai ter outro Cristo vindo a este mundo. Já veio. E por isso que eu disse, as pessoas que não crerem nisso, entende? A Bíblia também fala delas. Se vocês quiserem, um dia eu falo. Mas o que permanecerá é o nosso relacionamento. Eu não encontrei Jesus, Ele me encontrou. O perdido era eu, não Ele. É o Augusto Nicodemos, ali colocaram que é ele que disse isso. Na verdade é isso mesmo. O maravilhoso Senhor Jesus Cristo não se apresenta, e aqui no texto que nós lemos, o maravilhoso Senhor Jesus Cristo não se apresenta como um caminho, verdade e vida, mas sim como o único caminho, a única verdade e a única forma de vida. O que os meninos perguntaram, agora eu esqueci quem que era, perguntou para Jesus, é o caminho para onde Jesus ia. Para onde ele estava? Ele estava falando da sua ida para os céus. E é isso que ele está perguntando. Como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai encontrar esse caminho? Como é que a gente vai encontrar esse caminho? Como é que a gente vai andar para esse caminho? E aí Jesus apresentou, eu sou o caminho. Você já me viu, está me vendo aqui? Eu sou o caminho, sabe quem é o meu pai? Então, você está me vendo? Eu sou a imagem do meu pai. É isso que Jesus está falando para ele. Assim. Você não precisa de outro, você precisa de mim. Porque eu sou o caminho, Jesus disse. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa, quer algo mais... Agora eu perdi uma palavra, perdi. Contundente, não é contundente. Mas absoluto que isso... Não tem como flexibilizar isso, irmãos. Jesus... Som. Jesus é o caminho. O único caminho para Deus. Jesus é a única vida que nós precisamos. Vida de verdade. Porque sem Cristo, a segunda morte é morte eterna. É ser separado eternamente de Deus. Isso é morte. Entende? Ai, meu Deus. Fala, irmã. Perdão. Hoje, o que eu percebo do meu jeito que sou, que eu percebo, há muita camuflagem dentro daquilo que nós estamos estudando hoje. Durante o tempo da minha caminhada com Cristo, do jeito que eu entendo, há muitas camuflagem dentro daquilo que eu sou.
Mas isso daí, nós não vamos julgar, nós vamos só olhar e perceber e deixar para lá, que isso aí as pessoas vão ter que dar conta. Isso é com Deus. Sempre eu falo, ainda bem que a salvação é individual, cada um cuida de si. Cuidado com as camuflagens, porque Deus está notando tudo isso. Só isso que eu queria dizer, mais nada. Na verdade, a gente se esconde da gente mesmo. Não sei se é isso que você quis dizer, mas a gente tem medo de se olhar no espelho. A gente se olha no espelho e vê uma imagem que lá atrás a gente não consegue encarar o eu real. Tá? Então a gente tem que começar a se olhar. E aí que eu digo, a gente tem que se olhar conforme Deus nos olha. Né? A Bíblia diz assim que todos pecaram. E eu falei aqui já uma vez para os irmãos isso. Todos pecaram. E para mim me incluir nesse todos, foi fácil? Não foi. Mas eu entendo hoje. Eu também estava lá nesse todos. Se todos pecaram, eu também pequei. E aí, bom... Aí é que depois a gente olha para a graça e fala, Deus, obrigado, 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 muito obrigado, tá? Mas Jesus é o caminho, a única verdade, a única vida que Deus deu para a gente, Deus deu para a gente, tá? Será que realmente importa se Jesus Cristo é ou não o único caminho para nós chegarmos e sermos aceitos por Deus? Será que isso realmente tem importância? Será que este fato, esta questão que a gente fala tanto para as outras pessoas, será que isso realmente importa? É claro que importa, importa muito. É a diferença entre céu e inferno. É a diferença entre completa felicidade e total depravação e sofrimento. Entende? Então, nós entendemos que Deus, por sua graça, por seu amor e por sua boa vontade, nos ofertou Cristo. Se eu não trabalhar, não vai cair comida do céu. Diz, eu tenho que trabalhar, não vai cair comida do céu. Mas se não fosse Deus dar o trabalho para ele, foi Deus que deu o trabalho para ele, né? Então tem que trabalhar mesmo, tem que ser negócio. É verdade, na verdade, Deus deu trabalho para a gente, tá? Desde lá no jardim, era para cuidar do jardim. Trabalho não tem problema. É Deus que sustenta a nossa saúde, por isso que eu disse aqui no começo, Deus sustenta a nossa saúde, é Deus quem nos dá saúde. Será que tem diferença, então, como filhos, sermos ali aceitos por Deus em Cristo Jesus, como filhos amados, perdoados, agraciados e abençoados? E o contrário disso tudo? Tem diferença? Tem, muita diferença. É a diferença da água para o vinho. Tá? No inferno, os ímpios gozarão para sempre da horrível liberdade que tanto exigiram aqui. Tá? C.S. Lewis. Então foi Tomé ali que fez a pergunta para Jesus. Né? Como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? E aí o Senhor Jesus vai responder, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui, para mim, sabe uma foto? Uma foto de Jesus? Ali. Caminho, verdade e vida. E ninguém vai, preciso mais que isso. Tá bom? Ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas se revela explicitamente como sendo Ele próprio esse caminho. Jesus é o caminho. A expressão eu sou o caminho significa que Ele, Cristo, é o único mediador entre Deus e o seu povo. Na verdade, o texto de Timóteo vai dizer que só há um mediador, não existe dois. Eu não quero citar, porque a gente está sendo gravado, eu não quero citar o que eu estou falando. Mas entenda o seguinte, não existe uma religião que salve o homem. O cristianismo apresenta Cristo. É o Cristo que salva o homem, não o cristianismo. Tá certo? Tá certo? Sim, Jesus é a porta. Exato, tá? Então, quando há ali Paulo falando para Timóteo, porque há um só Deus. Isaías vai repetir isso muito, acho que Isaías 43. Deus vai se afirmar lá como sendo o único Deus, que não existe outro.
e um só mediador. Mediador é a ideia do juiz, né? Do juiz, aquele... numa luta de boxe tem um mediador ali. Ele, a gente chama de juiz, né? Mas é um mediador. Ele que interfere. Quando a coisa está desandando, ele vai lá e separa. Aí nocauteou o cara, nocauteou, né? Tá, mas o mediador é isso. Juiz é o juiz. E Jesus é o nosso mediador. É ele que... vamos dizer assim, media perante Deus as nossas questões. É Ele que vai lá perante Deus e clama por nós. Se eu não me engano, é Romanos 8, que vai dizer que o Espírito Santo interpreta nossas orações perante o Pai com gemidos inexprimíveis. E no mesmo texto vai dizer que Jesus também intercede junto a Deus por nós. Entende? É isso que o mediador faz, o Senhor Jesus faz por nós, tá? Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não existe outro. Porque é só um Deus e um só, somente um mediador, somente um Deus. Em Atos 4,12, e em nenhum outro, nenhum é nenhum, tá? Não flexibiliza, é isso mesmo. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o contexto fala da pessoa de Jesus. Então este nome é Jesus o Cristo, tá? Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Eu sou a verdade, disse Jesus, né? Jesus não é apenas o caminho, mas é também a verdade. Ele é a verdade em pessoa, no sentido de que ele é o único que revela o Pai. O único que revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Jesus revela o Pai, tá? Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. É isso, entendeu? Deus em Cristo mostra ao homem como ele quer se relacionar com os homens, como ele quer ter relacionamento conosco. E ele é a revelação perfeita da obra redentora de Deus. Mateus 11:27, todas as coisas, disse Jesus, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser... acho que aquele outro está sobrando, tá? O Filho quiser revelar, tá certo? Olha que graça, por isso que é graça, tá vendo? Jesus quis revelar Ele e o Pai para nós. É por isso que nós estamos aqui. Por isso nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós viemos aqui cultuar a Deus. Por isso que nós nos declaramos perante Deus que somos dependentes dEle. Tá certo? Porque Jesus tem se revelado a nós. E nós agradecemos a Deus totalmente por isso. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos à casa do Pai. Toda vez que você ou eu, a gente tenta ver santidade em nós, o que a gente vê? Deficiência de santidade, falta de santidade, tá bem? E isso às vezes, não sei se você causa um desconforto, para mim causava muito maior, porque eu não queria não ser santo, porque eu sei que santo eu vou estar na presença de Deus mais tranquilo, tá? Mas quando a gente olha para a gente vê que a gente ainda comete alguns equívocos, alguns errinhos, algumas bobagens. Bobagem para nós, né? Porque às vezes para os outros não é. Às vezes ofende os outros demais. Pecados, tá? A gente ainda comete alguns. Mas a gente é santo. E Paulo se refere à igreja, quando fala com a igreja, aos santos da igreja tal. Então nós somos santos por quê? Por causa de Cristo. Nós somos santificados em Cristo. Então quando Deus olha para você, Ele te vê santo. Por quê? Por causa de Jesus, o Cristo. Olha só. Que coisa maravilhosa. Então, Jesus é a verdade que liberta. Por que liberta? A gente não está enganado mais por um mundo colorido. Nós não estamos mais no país das maravilhas. Nós não acreditamos que o homem vai resolver todos os problemas do mundo. Nós não cremos que tudo vai ser resolvido num perlim-pim-pim, né? E tudo vai ser transformado e as coisas vão funcionar perfeitamente. O homem vai ficar bonzinho e aqui nós vamos ter uma sociedade perfeita. Não, nós não cremos nisso. Porque a verdade de Deus está sendo instaurada na nossa mente e no nosso coração.
E a verdade que é Cristo tem feito sentido na nossa vida. E quando a gente entende isso, o Senhor falando que vai vir, vai buscar, a gente entende aí um pouco as questões do Apocalipse lá, né, irmão Rosalvo? Que haverá um fim para as coisas, que haverá um momento que Deus vai dar um fim a essa situação deste mundo, vai arrebatar os seus, vai tirar os seus daqui e que Cristo vai voltar. Então, essa verdade faz sentido para nós. E nós estamos sendo aqui conduzidos pelo Santo Espírito de Deus até a casa do Pai, para o reino de Deus. João 8,32, o Senhor Jesus falando: conhecereis a verdade. E quem vai vos libertar? A verdade. E a verdade, lá no João 14,6, Jesus vai dizer que Ele sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade de que nós precisamos, de que o mundo precisa, de que todas as pessoas no mundo precisam. Conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade. É um fato, em Cristo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, conhecer a Deus pela palavra de Deus, ser santificados pela palavra de Deus, tá? Conhecendo a verdade de Deus. Isso é Jesus orando por nós, tá? Isso que massa. Minha esposa que falou isso uma vez, falou assim, você pega o capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração ali, mas ele faz uma oração por aqueles que nem viram. Ele está falando com Tomé, né? E ele fala assim, eu oro por aqueles que ainda que nem passaram, não lembro as palavras. Hão de crer. Isso, aqueles que hão de crer. Nós, que Jesus falou isso há 2000 anos atrás, a gente estava lá, ó. Estava incluído nessa oração dele. Então, quando diz ali, santifica-os na tua verdade, é para nós ainda. Nós pedimos também aqui, Deus, santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade, nós precisamos dela. Cada dia mais e mais que ela fazer. Assim, eu fico vendo assim, a minha imagem da palavra é que eu não preciso só dela aqui e dela aqui. Eu preciso dela em cada poro, em cada molécula do meu ser. Eu preciso que essa palavra verdadeira, ela faça sentido em todo o meu ser, para que mude a minha conduta, para que mude a minha forma de ver as coisas, e para que Deus faça cada vez mais sentido na minha vida, tá? Eu entendo assim, irmãos, então eu vejo que cada um de nós precisa disso. E Jesus disse, eu sou a vida. Ao dizer, eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida, que se opõe à morte. A morte para nós é o final da existência, acabou tudo, né? Algumas pessoas ainda defendem isso, que morreu, acabou. Até tem umas seitas aí, vou falar que é seita mesmo, seita cristã, que diz isso, que morreu, acabou, não tem esse negócio de inferno, tá? Por mim também que não tivesse, mas aí é com Deus. Deus disse na minha Bíblia, está dizendo que tem, né? Então, eu fico com o que Deus disse na minha Bíblia. Então, Jesus é a fonte da vida. Se opõe à morte, essa morte é separação. Mas aqui, ali, morte, no caso, total separação de Deus, tá? Porque a gente fala de morte, a gente só acha que é o final dessa existência, desse corpo. Assim, acabou. Não, Deus não nos criou para acabar, morrer e acabar. Na verdade, Ele criou nós para vivermos para Ele, para a glória deles, andarmos com Ele, para termos sentido da nossa vida nele. O que é pecado é que o homem achou que dava para andar sozinho sem Deus. Que o homem quis e quer hoje viver a parte de Deus, como se isso fosse possível. Não tem como. A gente está dentro de todo o reino, não apenas reino, né? Paulo vai usar uma expressão mais forte, porque nele vivemos e nos movemos, e tinha uma outra palavra, tá? Se é nele, nós estamos dentro de Deus, então é muito mais complicado. Nós não conseguimos viver sem Deus. Então, mas aqueles que quiserem viver sem Deus vão ter uma oportunidade. Inferno. Então, ele é a fonte da vida que se coloca Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Então, em Cristo nós temos vida que começa o dia que você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, entristeceu porque fazia errado, né? E aí, de agora em diante, é só a eternidade. A gente vai passar pela morte desse corpo, mas o nosso espírito volta para Deus e nossa alma vai para Deus também, e o Senhor vai nos dar um corpo novo, com o tempo. Aí, no tempo, na eternidade. Lá não tem tempo, irmão. Não tem tempo. Tá? Pense isso. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como a pessoa que Ele é e se declara como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, é eternidade.
eternidade. Tudo que nós estamos passando aqui, seja sofrimento, seja, só é uma preparação. A gente vai viver num lugar onde isso não vai existir mais. Isso só vai existir aqui. E ainda digo assim, o que nós passamos, por pior que a gente ache que seja, não é nada do que nós passaríamos se não tivéssemos Cristo. Se não andássemos com Cristo. Se não fôssemos de Cristo. Tá? Então, Ele tem a vida em si mesmo. Jesus tem a vida em si mesmo. Por isso, somente Jesus pode ser o doador da vida para os que são seus. Para os que são seus. É interessante que tudo o que Deus, as promessas de Deus que Ele diz ali, é por graça, irmão. Ele já deu. Ele já deu para a gente. Qual é o problema? O problema é a gente confiar que Deus é bom. Confiar que Deus está no controle. Confiar que Deus tem o melhor para nós. Confiar que os planos de Deus são melhores que os nossos. A gente está sempre querendo tomar o controle. Porque é a natureza do pecado, né? O erro mas tudo bem. Jesus é o doador da vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus Cristo? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. João 5,26. Porque como o Pai tem a vida, Deus o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também a Jesus Cristo, o Filho, ter a vida em si mesmo. Então Ele pode doar essa vida. Jesus tem a vida, Ele doou essa vida dele para nós. Então nós vivemos a vida de Cristo, irmãos. A vida que nós vivemos hoje é a de Cristo. João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo, Ele deu vida ao mundo. João 10,28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca vão perecer, nunca vão morrer. E agora, perecer ali é morrer mesmo? Nunca vão perecer, nunca vão... Aqui nós vamos fazer de novo aquela separação entre vida, né? Fora de Cristo é morte eterna, fora de Cristo é morte eterna. Em Cristo é vida eterna, tá? Só vida em Cristo. Então, Jesus dá a vida eterna e nunca vamos ficar separados de Deus. Morte eterna, ficar separados de Deus. Nós sempre estaremos unidos a Deus por causa de Cristo. João 11:25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que é complicado, né? É complexo você falar de morte aqui. Porque a gente tem visão de morte só do final dessa existência. Mas não, existe a morte eterna, que é a separação total, completa e absoluta de Deus, que eu chamo de inferno, tá? Então, tudo a vida está em Cristo. Quando Jesus diz ser a vida, Ele indica que somente nele o homem, morto em delitos e pecados, poderá encontrar verdadeira vida. Vida com V maiúsculo. Nesse contexto, enquanto a morte significa separação de Deus, a vida significa comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus, em paz com Deus. Lembra aqui? João 1,12 vai dizer que aqueles que receberam a Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Aliás, foram feitos, eu gosto dessa versão que foram feitos, porque ela é passiva. Não é se fizeram, não é receberam poder para se fazer. Tem umas versões que dizem assim, se fazer. O poder não está em nós para nós fazermos, agora não vamos nos fazer filhos de Deus. Não, o poder que foi otorgado a nós é o poder que vai nos fazer, que eu creio seja a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Eles vão nos fazer filhos de Deus, tá? Não está em nós o poder, está em Cristo. A vida significa comunhão com Deus. Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao seu lado. Ou da bênção, né? Que é ter vida com Ele eternamente. E por fim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Após dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração é o resultado natural da frase anterior.
de Jesus ser o caminho, de Jesus ser a vida, a verdade e a vida, tá? Sem Jesus não tem vida, não tem verdade. Qual é a outra coisa? Não tem caminho. Entende? Isso é matemática. Sem Jesus não há essas coisas. Sem Jesus é perdição eterna. Ela indica o quanto os homens são absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acaba com toda a arrogância humana de querer fazer alguma coisa, ser bonzinho para agradar a Deus, ou para que Deus se agrade a ele. Não adianta dar seu carro, sua casa, seus bens materiais para Deus te abençoar. Ele não vai fazer isso, porque ele não se submete a nós. Ah, Israel, mas fez de bom coração. Perdeu tempo. E gastou o bom coração com coisa que Deus falou para não fazer, que Deus não disse para fazer. Me mostra na Bíblia onde é que Deus está dizendo, me dá tudo aqui, depois que você me der tudo que é seu, todos os seus bens materiais, eu vou te abençoar. Onde que está dizendo isso? Tontice de quem faz. Tá? Vamos. Eu estou ficando velho, irmãos, eu estou com 55 anos. Já tem umas coisas que já deu, né? Tem coisas que não dá mais para suportar, não. Ficar ouvindo essas conversinhas fiadas, não dá mais. Só, mas está com 79. A minha paciência está ficando limitada. Entende? Tem coisas que eu já não discuto mais. O cara está falando, eu viro as costas, vou embora. Meu Deus, o que eu estou sofrendo, que eu estava sofrendo, que esse semestre mesmo eu pulei, né, na faculdade. Mas só por Deus, só pela misericórdia de Deus. Tá, então nós temos que entender. Não tem jeitinho brasileiro aqui, entende? Salvação não tem um jeitinho de, vamos dar um jeitinho aqui. Quem sabe Deus não dá uma moralzinha, né? Eu vou fazer um benzinho, uma bondadezinha aqui, ajudar alguém aqui. E Deus vai olhar para mim e falar, esse cara é bonzinho, olha, merece para o inferno. Tá, mas entende? Somente em Cristo para o céu. Somente em Cristo. E depois você pode ser bonzinho e fazer as bondades que você quiser. Aí elas serão úteis. Mas nunca para ser aceito por Deus. Nunca para ficar fazendo graça. Para ser melhor que os outros. Sabe que às vezes a gente quer ser melhor que os outros também, né? Somente em Cristo. E nós somos aqui, totalmente dependentes de Cristo. Nós somos totalmente, todo homem na face da terra só vai se relacionar com Deus, só vai ter um relacionamento certo com Deus em Cristo. Fora de Cristo, perdição completa, total, absoluta. O que nós chamamos de inferno. Afastamento total e completo de Deus. Tá? Não podemos brincar com isso. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora fora de Jesus. Fora de Jesus não tem salvação. Fora de Jesus não tem salvação. Fora de Jesus não há salvação. Tá bom? Fora de Jesus não tem jeito. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe de Jesus. E nenhum caminho capaz de levar o homem à casa de Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso. Não existe. Não existe. Não existe. Alguém, o seu Sebastião estava comentando comigo, né? Meu sogro, ele disse assim, sabe aquela frase? Todos os caminhos levam a Deus? Está certa, está certa. Todos os caminhos levam a Deus. Eu falei assim, ele é. Só que uns é para salvação, que estão em Cristo, outros é para condenação, porque não querem nada com Cristo. Então, no final, todos se apresentarão perante Jesus, os salvos e não salvos. Aqueles que um dia disseram, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida. Controla as minhas vontades, controla os meus pensamentos e o meu querer. Domina sobre o meu ser com o Teu querer. Esses vão chegar lá tranquilos, os outros não. Tá certo? Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro sacrifício que apazigua ou traz paz à ira de Deus. E também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho e a verdade e a vida. E definitivamente,
ninguém chegará ao Pai senão através dele. Estou repetindo a mesma coisa muitas vezes, eu quero deixar isso gravado, não deixar nem um espacinho de centímetro, de milímetro para outra coisa na sua cabeça. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus o caminho é a perdição eterna. Explicando o significado da frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, William Hendrickson diz que o caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão com Deus. Tá certo? É bem interessante, gostei de si. O caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão. Assim, quando Jesus revela a verdade redentora de Deus, que liberta os homens da escravidão do pecado, e quando concede a vida que produz comunhão com o Pai, então, sendo Ele o caminho, Ele próprio é quem leva os redimidos para junto do Pai. Pai. Quer descansar? Descansa em Cristo. Quer descansar? Descanse em Jesus, que Ele está no controle, no comando, e é Ele que nos vai entregar na mão de Deus Pai. Eu tirei os textos dali, tá? Conclusão. A verdade de Deus, Jesus Cristo, precisa ser conhecida, seguida e obedecida. Isso é um fato, tá? Todos aqueles que amam Deus estão fazendo o que hoje na terra? Querendo, de certa forma, nas suas limitações, eu nas minhas limitações, obedecer a Deus, honrar Jesus, porque é assim que nós vamos honrar Jesus. É fazendo aquilo que Ele espera, ou aquilo que Ele já pediu que nós fizéssemos. É cumprindo o chamado que nós temos aqui na terra, principalmente levar esse evangelho de salvação, ou esta palavra de salvação, a todos quantos estiverem à nossa volta. Todos aqueles que nós tivemos contato, todas as pessoas na face da terra. Jesus Cristo é o único que pode nos reconciliar com Deus o Pai. Isso é absoluto. Não tem como mudar isso aí. E se alguém que estiver me ouvindo, ou que me ouviu um dia, achar que é possível fazer isso de outro jeito, vai brigar com Deus então, porque na palavra de Deus está dito que Jesus é o único que leva o homem até Deus. Não existe atalho. Jesus, para nós, precisa ser o centro da nossa vida, de toda a nossa vida, das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. Ele governa sobre tudo, ou Ele não governa nada. Ou Jesus é o tudo na nossa vida, ou Ele não é nada. Entende isso? Não tem meio termo para isso. Não existe meia salvação, meio salvo e meio perdido. Ou é salvo, ou é perdido. E a Bíblia ainda estou me preparando aqui para falar sobre isso, mas a minha Bíblia tem um versículo em João que vai dizer assim, que é os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá? Então, do meu ponto de vista, hoje, pode ser que eu mude para frente, mas do meu ponto de vista hoje, só existe duas classes no mundo. Os salvos e não salvos. Tá? E os salvos têm a incumbência de trabalhar para que os não salvos venham ao conhecimento de Cristo e sejam salvos. Amém, irmãos? Amém? Acho que era, deixa eu ver, é o último mesmo. Que Deus abençoe os irmãos mesmo, complete no seu coração, na sua mente, aquilo que eu não soube explicar, aquilo que não consegui declarar direito aqui. Porque sabe, porque eu sou limitado demais. Por mais que eu me esforce, irmãos, assim, estou falando que meu esforço é grande, tá? Por mais que eu me esforce, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de falar algumas coisas, me comunicar, tá? Mas eu estou pedindo a Deus para me aperfeiçoar. A gente vai aprendendo com o tempo. Enquanto eu estiver aqui, né, é a oportunidade de aprender e tentar passar um pouco do que eu aprendo para os irmãos. Tá certo? Amém? Vamos orar? Alguém tem um pedido? Quer fazer algum pedido? Essa manhã. Oi? Perdão, deixa só um minutinho. Hã? Ixi. A irmã Rita. Sim. Irmã Enoque, a irmã Ivanir, né? A irmã Rita e o neto dela. O Clóvis. Que bênção.
Glória a Deus. Irmão Rosalvo, pode fazer essa oração final para a gente? Oi? Aqui. Tá? Oi. Sim. Ai, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, irmãos? Gabriel? Uma Maria? Leandra e Heitor? O bebê dela? Tá. Ah, só mais uma coisa. O irmão pastor não veio agora de manhã porque ele também não está bem, tá? Parece que ele está meio resfriado, alguma coisa assim. Hã? É, né? Então ele não pôde participar hoje de manhã. Orar por ele também, pastor. Logicamente, não vou lembrar todos os nomes, mas nós apresentamos o que os irmãos já apresentaram diante de Deus, né? Não é necessário que a gente repita, mas vamos incluir tudo que os irmãos já apresentaram. Pai Santo, Pai de amor, te damos graças por esta manhã, por estarmos neste lugar, neste ambiente, com a intenção de aprender um pouco mais da Tua Palavra e conviver em comunhão em Cristo Jesus. Pai Santo, nesta hora, de um modo especial, pedimos, nosso Deus, a visão sobre o Senhor Jesus Cristo seja aumentada neste mundo e principalmente entre aqueles que se dizem conhecer o Evangelho, ó Pai. Que Jesus Cristo seja a razão única da sua paixão, do seu amor, da sua intenção e do seu viver. Abençoa todos nós, ó Deus, a nos engajar nesse princípio da Tua Palavra. Pai Santo, Pai de amor, nesta hora, foram apresentados diante de Ti vários pedidos, o que nós reafirmamos que estão sob os Teus cuidados, para os quais pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, principalmente agora que foram mencionados em questão de saúde. O Senhor nos dá o direito, nos dá a liberdade em Cristo Jesus, de pedir, de suplicar, de invocar o Teu nome para essas necessidades, mesmo que sejam as necessidades físicas. Te damos graças por esta liberdade em Cristo Jesus. Ó Deus, estenda as Tuas mãos aos pedidos que aqui foram mencionados, aos nomes mencionados, às diferentes necessidades de pessoas. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja abençoando nesse instante, Senhor, a estas vidas que precisam do Teu toque e do Teu gesto, da Tua ação, segundo a Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Deus, por tudo, obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nos vemos mais à noite. Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Hoje é ceia, né? E domingo que vem, o irmão Rosalvo vai estar ministrando sobre o livro do Apocalipse.